Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Vamos para mais uma leitura da semana. E eu decidi escolher uma leitura específica com o que tem acontecido na América Latina nos últimos tempos, né? Então, em especial na Bolívia e no Brasil. Um fenômeno que tem se espalhado a respeito do fundamentalismo religioso, fazendo alianças com o Estado. E eu decidi escolher essa leitura para recomendar para vocês, chamado Piedade Pervertida, do Ricardo Quadros Gouveia, um teólogo reformado, e quero fazer uma leitura para vocês. Vamos lá? O princípio protestante, quando enfatizado, torna os membros das igrejas excessivamente críticos, isto é, capazes de avaliar criticamente o ensino e as práticas da própria igreja. Em outras palavras, o rebanho se torna indócil, difícil de manipular e controlar. A infusão do princípio protestante na mente dos crentes torna-os vacinados contra a instrumentalização que os pastores evangélicos tentam praticar, uma objetificação que permite aos pastores praticar uma série de abusos contra os membros das igrejas, abusos que vão desde a perpetuação definitiva de seus cargos e salários, passa pelo assédio moral e o abuso verbal e vai até a mais explícita extorsão. Todas essas ações são ações criminosas e eu gostaria de incentivar os membros das igrejas a iniciar um movimento de repúdio contra os pastores abusivos. Tudo isso tem acontecido porque o princípio protestante, impresso de forma indelével nos grandes ideais da reforma protestante, foi abandonado. Quem hoje se lembra, nas igrejas evangélicas, do sentido verdadeiro do que chamamos de sacerdócio universal dos crentes? Os pastores se comportam como únicos sacerdotes e são tratados como se o fossem. Isso gerou o surgimento de castas sacerdotais nas igrejas protestantes, a separação de uma igreja docente da igreja discente, e assim retornamos aos modelos hierárquicos da igreja medieval que haviam sido questionados e abandonados. O pastor torna-se um objeto sagrado, um sacerdote do Deus Altíssimo que realiza a intermediação dos crentes com Deus. A própria igreja volta a ser mediadora da relação com Deus e acaba gerando novas formas de sacramentalismo. Daí a descarada venda de bênçãos e indulgências que estamos assistindo foi um pulo. As igrejas evangélicas tornaram-se as novas igrejas católicas medievais. Muito mais até que a própria Igreja Católica contemporânea, que tem aprendido com seus erros e tem se renovado ainda que insuficientemente. Hoje os evangélicos já não podem mais dizer, como os reformadores, sola escritura, somente a escritura, pois a Bíblia é lida somente através de óculos doutrinários que não permitem que ela fale por si mesma. Ela só fala aquilo que os constrangimentos impostos pela leitura dogmática permitem que ela fale. Hoje os evangélicos não podem mais dizer, como os reformadores, sola fide et sola gratia, somente a fé e somente a graça, proclamando assim a salvação pela graça, mediante a fé somente, pois as igrejas evangélicas se tornaram sacramentalistas, assim como também exigem dos seus membros que sigam uma rígida proposta de conduta, sem a qual são considerados condenados e são afastados da comunhão do corpo de Cristo. Hoje os evangélicos não podem mais dizer, como os reformadores, solo Christus, somente Cristo, pois as igrejas estão cheias de objetos sagrados, a começar do próprio pastor, revestido das atribuições de um sacerdote veterotestamentário, passando pelo próprio templo, considerado um local sagrado, sem que a expressão neotestamentária seja lembrada. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. A doutrina reformada da soberania exclusiva de Deus foi abandonada, pois os crentes das igrejas evangélicas se submetem a toda sorte de mediações da igreja, como se o véu que nos separava de Deus nunca houvesse sido rasgado. A doutrina da soberania divina representa no protestantismo a libertação de todo jugo, sendo que o crente não deve se considerar devedor da obediência inquestionável a ninguém, a não ser ao próprio Deus. A doutrina da soberania divina foi transformada pela ortodoxia cartesiana e é ensinada pelos fundamentalistas como uma forma de fatalismo. Tudo já está determinado por Deus, portanto não há qualquer liberdade resguardada ou concedida aos homens. Esse fatalismo nada tem de cristão ou de bíblico, mas está ancorado na filosofia grega e no paganismo pré-cristão. Isso gerou na alegada ortodoxia reformada o predestinacionismo,
este cancro do calvinismo, uma ênfase injusta com o próprio pensamento de Calvino e que permite aos homens irem diretamente ao inferno para cumprirem a vontade de Deus. Isso é ensinado pelos fundamentalistas como ensino inquestionável das Escrituras, ainda que muitos acreditem que tal noção seja repetidamente rechaçada pelo texto neotestamentário. Quando o calvinismo é associado ao fundamentalismo, surge a visão obscurantista de que o calvinista é monolítico, isto é, a ideia absurda de que não existe diversidade histórica e geográfica no calvinismo, e não se faz mais distinção entre o calvinismo dos séculos XVI e do XVII, ou o calvinismo do século XIX e do XX, ou da Holanda e da Inglaterra, ou da Hungria, Coreia, África, Estados Unidos ou Brasil. Tudo se torna igual e indistinto, mas só que isso não é verdade. O calvinismo assumiu muitas colorações diferentes, com ênfases diferentes e variantes importantes, através dos tempos, e à medida que era interpretado e adaptado a diferentes culturas. Há, no entanto, sempre aqueles que acham que o calvinismo no Brasil deve ser igual ao dos Estados Unidos, por exemplo, ou que o calvinismo no século XXI passa a ser igual ao do século XVI, por exemplo, ou XVII, o que representa uma total falta de consciência histórico-cultural, falta de senso crítico e falta de senso missiológico. Claro que esse livro ataca especialmente o calvinismo, alguns tipos de calvinismos, mas quero indicar isso para você, esse livro de Piedade Pervertida, porque ele vai desmembrar muitas faces do fundamentalismo religioso associado ao nacionalismo que nós estamos vendo como fenômeno nos dias de hoje. E como eu costumo dizer para os meus alunos, Ricardo Quadros Gouveia, por ser teólogo reformado e por ser capaz de fazer uma crítica à própria teologia, ele merece ser ouvido. Quem é capaz de criticar o próprio posicionamento merece ser ouvido. Então, deixo essa leitura para vocês, uma dica importante nos dias de hoje, independente da sua profissão de fé, nós precisamos saber analisar os tempos e perceber o que se passa ao nosso redor e os perigos que isso acarreta. Se inscreva no canal, nós teremos leituras semanalmente, curta, compartilhe e vamos espalhar indicações para não perdermos a nossa liberdade. Boa semana para você, gente.